Tudo bem, pessoal? Vamos chegando. Quem tá por aí, vai dizendo aí de onde tá falando, se tá chovendo, se não tá, porque aqui em Botucatu está uma chuva danada, que a conexão está uma loucura, mas vamos que vamos, esperando que tudo dê certo na nossa live sobre alimentação. Qual que é o tema dessa live de hoje? A Hora da Alimentação. É um filme de terror para você e para as crianças. Aprenda a lidar com isso hoje. Vamos falar bastante sobre alimentação. Fica aqui porque realmente eu preparei um conteúdo muito especial. E se você trabalha com crianças ou se você tem crianças em casa, eu acredito que você vai gostar. Olha só, Yu Fujita, boa noite, Sônia, Kátia, que bom que tá tranquilo e sem chuva. Ana Paula Queiroz, é de Portugal, Ilha da Madeira, que legal, pessoal. Nossa, deve estar tarde aí, né, Ana Paula? Maria Pereira, Kátia, pessoal do Instagram, deu certo agora, Carol? Tá tudo bem aí? Tá todo mundo me vendo? Todo mundo me ouvindo? Que legal! Estamos na semana do aquecimento. Fabi, mas que aquecimento é esse? É aquecimento, gente, do curso gratuito que vai acontecer de 26 a 29 de janeiro. Sim, um curso bem especial mesmo, com vários conteúdos exclusivos, onde vocês vão ganhar canções em MP3, vão ganhar também as cifras das canções, as letras, também um material em PDF para baixar dessas aulas. Além de tudo isso, vai ter o quê? Comunidade exclusiva no Facebook, porque eu quero conhecer cada um de vocês, a gente vai trocar nessa comunidade, vai interagir, e no grupo do Telegram também. Então, uma programação muito especial, uma programação gratuita. Se você ainda não se inscreveu, pode se inscrever agora mesmo. No Instagram tem o link na bio, tá? Aprenda a se conectar com as crianças. No YouTube tem aí na descrição, no Facebook também tem aí na descrição. Enfim, caso você não ache em nenhum lugar, você me chama por mensagem e fala: Fabi, eu tô procurando aqui o link de inscrição e não estou achando. Então é o aquecimento durante essa semana agora, que hoje é quinta-feira, a gente começou desde segunda-feira e a gente vai até a semana que vem, de segunda a sexta, com lives todos os dias. Todo dia live às 3 horas da tarde de mentoria gratuita, onde eu tô conversando com os seguidores, com os alunos, enfim, indicando alguns caminhos para melhorar aí o dia a dia com as crianças, para que a gente possa realmente ter um dia a dia tranquilo e prazeroso com as crianças. E também 9 horas da noite. Então essa é a nossa programação. Hoje vamos falar sobre alimentação, já falamos ontem foi sobre sono, já falamos sobre birra, já falamos sobre rotina, enfim, uma programação muito especial. E amanhã teremos também mais um tema imperdível que amanhã eu vou divulgar no canal do Telegram, porque eu não lembro agora qual que é o tema de amanhã. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. Mas é isso aí, tem uma coisa muito interessante que começou a acontecer desde ontem, que foi um material complementar, esse roteiro, o roteiro que eu sigo, tá? Eu tô passando para vocês terem aí com vocês esse roteiro em PDF. É um roteiro informal, mas que vocês vão poder ter todos os tópicos do que eu tô falando, para vocês terem acesso quando vocês quiserem, para vocês poderem lembrar das coisas que foram faladas, né, para poder cada vez se aprofundar e tendo mais consciência em cima desses temas, pesquisando mais sobre esses temas. Enfim, logo eu vou falar a senha, porque esse material complementar é só para vocês que estão aqui comprometidos comigo assistindo essa live, tá? Então vocês vão ter uma senha, daqui a pouco eu vou passar e esperar o pessoal aí ir chegando. E Fabi, como é que eu posso acessar esse material complementar? É o seguinte, vocês que já se inscreveram, receberam por e-mail. Quem não se inscreveu ainda, vai se inscrever agora, e assim que você fizer a sua inscrição, você vai ser convidado a entrar no grupo
grupo, no canal, na verdade é um canal do Ninho Musical no Telegram. E nesse canal, esse material já está lá. Então é só fazer a sua inscrição no curso gratuito, Arte de se Conectar com as Crianças, e ficar aqui comigo nessa live que logo eu vou falar, esperar o pessoal ir chegando, a Kátia tá aí, a Evelyn, a Ana Maria. Ih, tá travando, gente? Tá travando ou tá bem? Como é que tá aí? Porque, que nem eu falei, a internet aqui hoje está uma loucura. Boa noite, Fabi. Verdade, Gisela, a mentoria foi maravilhosa. Que legal, querida, que vocês estão gostando. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou conversar com a Carla, que é aluna minha. E a Carla é aluna de 3 cursos. A Carla, ela faz, né, o Educar Através da Música. Ela faz também o curso de violão. Ela fez o curso de violão a primeira temporada e agora ela tá já na segunda temporada de violão. Então vai ser uma conversa bem diferente e bem especial. E ela já me falou umas questões, tá, que a gente vai olhar e vai, né, mostrar e trocar ideias para abrir os caminhos em cima dessas questões bem importantes que a Carla vai conversar comigo amanhã. Estou te ouvindo muito bem. Fabi, tá travando. Ai, gente, tá travando? Ai, meu Deus, o YouTube tá travando e o Instagram tá travando? Ixi, tô te ouvindo muito bem, tá travando, a imagem não tá boa, Fabi. Ai, o que eu faço, gente? O que eu faço nesse YouTube e Facebook, né? Porque é o mesmo programa que joga para os dois. Bom, quem quiser pode ir no Instagram, gente, porque disseram que o Instagram não está travando, tá? Então eu vou fazer aqui porque às vezes trava para vocês, mas de repente a gravação fica boa. Então eu não vou deixar de fazer no YouTube e no Facebook, porque se eu sair agora e voltar, vai ser outro link, aí vai atrapalhar tudo para quem já recebeu o link. Então, eu vou continuar no Facebook e no YouTube da mesma forma, mesmo travando, porque vai que dê certo a gravação. Mas, de qualquer forma, no Instagram não está travando. Então, quem puder chegar no Instagram, @ninhomusical, para não ficar me vendo toda travada e picotada, aí tá acontecendo essa live também. É só colocar @ninhomusical e chegar lá na minha bio e vai tá rolando. O meu também tá travando. Ixi, tá todo mundo travando. Então, pessoal, vamos lá pro YouTube, pro Instagram? Pessoal do Instagram, aí tá tudo bem, né? Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. A hora da alimentação, gente. O que é esse momento da alimentação, tá? A gente tem que lembrar sempre de nós, né? Vamos começar olhando pra gente, né? Esse momento da alimentação é o momento que a gente vai se nutrir, que a gente se nutre e também nutre as crianças. E eu vou te falar que a gente só não nutre do alimento material, tá? As crianças e nós também precisamos da nutrição afetiva nesses momentos. Então eu vou te falar tudo nessa live, explicar tintim por tintim, vou te dar ideias, recomendar o que você não deve fazer, o que você deve fazer para sim tornar esses momentos da alimentação momentos mais tranquilos, prazerosos, né, com as crianças e claro, educando através da música, porque lembra que eu tô falando isso em todas as lives, que as músicas contribuem muito para potencializar a rotina das crianças e todas as crianças para viverem tranquilas e felizes precisam de rotina. A rotina é a base de tudo, gente, a base de tudo, é base para birra, para manha, para dormir bem, para comer bem, inclusive. Então a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Fica aqui comigo. Sabe o que acontece? A gente tem uma produção, né? É uma coisa muito maluca, porque eu vejo essa questão da nutrição e dos alimentos, né? Uma questão que é um desafio
que a gente está passando é um desafio para nossa humanidade, né? Porque a gente pensa, a gente tem aqui no Brasil uma produção gigantesca de alimentos, né? A gente produz alimentos para, nossa, milhões de seres humanos, inclusive também seres humanos de outros países, mas nós estamos num péssimo nível nutricional. Muitas crianças desnutridas. E o que é interessante é que não são só crianças de famílias pobres, não são. A desnutrição pega, assim, vários níveis, várias classes financeiras, né? Então, às vezes, até a criança, ela tá um pouco mais cheinha, ela tá sendo alimentada, mas de uma forma completamente errada e ela tá desnutrida. Isso, né, a gente tá falando a nível de alimentação, porque eu vou falar também sobre esse outro alimento que é tão necessário, você vai ver, tá? Inclusive, afeta o cérebro pro resto da vida das crianças, no caso aqui, né? Então, o que acontece? Eu sinto nessa questão da alimentação que é uma questão de as pessoas sobrevivem, né? Comem para suprir simplesmente para suprir a fome, né? Mas não pensam nessas outras questões que a gente vai conversar detalhadamente aqui. E eu vi as pesquisas, gente, que essa questão de obesidade no país, porque não tem só essa questão da desnutrição, mas também tem essa questão da obesidade, né? E que é já um problema de saúde pública. Então temos muitas informações de como nos alimentamos de forma saudável e ao mesmo tempo temos muitos problemas, né? Porque eu acho que nunca foi tão fácil a gente ter acesso a tantas informações. A gente pode colocar na internet alimentação saudável, como alimentar a minha criança de forma saudável, como eu posso me alimentar de forma saudável, vai abrir assim um monte de coisa, mas é impressionante que a gente está passando por um período muito crítico. Inclusive, estatísticas dizem que dentro de 15 anos vamos nos tornar um dos países mais obesos do planeta, tá? E é isso, a gente não pode querer só sobreviver, né? A gente precisa querer viver e viver, sim, de uma forma saudável, tá? Então, saudável, mais tranquila e mais plena possível. E lembrando que os problemas alimentares, eles perduram a vida toda. Então, qual que é o nosso objetivo dessa live, gente? Tá? É ensinar a cuidar de si, ensinar a criança a cuidar de si da forma mais saudável possível. Então, é esse o nosso trabalho, né? Como pais, mães, né? Educadores, enfim, para que a criança possa fazer a escolha certa com confiança, sabendo escolher o que o corpo e a alma dela precisa, tá? Então a gente trazer essa consciência para a criança para que a criança possa sim ter essa autonomia de escolher sim o que é melhor para ela, tá? Então a gente precisa olhar para vários aspectos. Gente, fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo porque é uma questão muito importante que eu vou falar para vocês agora, nesse momento, tá? Então, a gente precisa olhar para a comida não só como um aspecto material, né? A comida ali, não. A gente precisa começar a olhar profundamente, e eu vou te falar todos os porquês, para a comida também, olhando para os aspectos que são imateriais da comida, né? Porque o que a gente vê hoje são números, né? 30 gramas de proteína, 40 gramas de carboidrato, não sei quantas gramas de caloria, enfim, um monte de números, e a gente acaba esquecendo de um outro lado que é fundamental, porque a comida é muito mais do que isso, né? Então a gente tem um olhar que é um olhar completamente limitado para a comida.
A gente precisa ampliar. Primeiro a gente precisa olhar para a comida como uma cultura, né? Porque é isso, comida é cultura total. Se a gente tá aqui, a gente de repente come carne e convida todo mundo para fazer um churrasco, isso é muito legal, faz parte da nossa cultura. Alguém fala de churrasco, já vem aquele cheirinho de carne, né, para quem come carne, e já vem também a farofinha, e já vem o vinagrete junto, e já vem aquele momento descontraído, já vem a caipirinha junto, já vem um monte de coisa junto. Então a gente já tem essa cultura, né? Se a gente tá em algum outro lugar que tem um outro tipo de cultura, sei lá, de comer sapo, né? A gente que não tem essa cultura vai achar a coisa mais horrorosa e nojenta do mundo. E lá eles vão ter essa vivência também gostosa e prazerosa de comer um sapo, enfim, né? Então essa questão cultural, ela é muito importante também. E tem uma outra questão que é o que a gente vai entrar e aprofundar aqui hoje também, que é a questão do afeto. Do afeto que se constrói através da comida, tá? Afeto, gente, então vamos lembrar, né? O que acontece? O bebezinho tá lá, né? Chorou. Eu vou falar coisas, gente, que servem para todas as idades, coisas de repente que servem mais para quem tem bebê, coisas que de repente servem mais para quem tem as crianças maiores, então vai ser útil para todo mundo. Tá? Isso serve para quem tá em casa com as crianças e também para quem trabalha com crianças. Então, assim, o afeto com o filho, ele acontece durante a amamentação. Esse afeto vinculado, né, ao alimento. E o que acontece? A criança tá lá, a criança chora, você pega a criança no colo e amamenta essa criança. Essa criança não vai só encher a barriga de leite. Durante esse tempo, ela tá recebendo, né, esse calor seu. Você tá lá trocando olhares com a criança, tá lá acariciando. Nessa troca de olhares, você dá um sorriso, a criança tá mamando, ela para, olha, né, e dá um sorriso também. Então é todo esse acolhimento, todo esse afeto que vem junto com simplesmente o ato de saciar a fome, tá? E isso precisa permanecer sempre, tá? Precisa permanecer sempre. Por quê? O que acontece? Acontece o seguinte, nesse momento gostoso, né? Que não seja o primeiro dia da amamentação, que eu sei que dói, mas assim, nesse momento gostoso, nessa troca, o nosso organismo libera ocitocina. O que é ocitocina, gente? Ocitocina é um hormônio que a gente fala, né? É o hormônio do prazer, né? É um hormônio que desenvolve apego, que desenvolve a empatia, tá? É um hormônio também que modela o medo, que ajuda com que as crianças se sintam seguras, tá? Amadas, acolhidas, que se sintam bem, que se sintam tranquilas, enfim. Então, nessa troca gostosa, a gente tá liberando ocitocina, tanto nós quanto as crianças que estão lá nesse momento, o bebezinho que tá lá com a gente. Então, junto com o toque, com o olhar, né, vai ficando muito gostoso e a criança tá lá sendo alimentada. Então, as coisas vão se relacionando, certo? Então, por exemplo, tem mamadeira, comida e não tem afeto. Isso acontece. Infelizmente, isso acontece, tá? E isso é muito sério. Eu vou contar um estudo, né, que fizeram com os macacos, tá? E esses estudos, eles comprovam que dessa forma, o alimento sem o afeto causa transtornos sérios, transtornos mentais, tá? Então eles fizeram um experimento com os macacos. Tinha vários macaquinhos lá recém-nascidos, né? Então eles colocaram assim um tipo de uma mamadeirona, tá? De ferro totalmente fria,
mas que tinha lá o leite, só o leite. Aí eles fizeram um outro formato de mamadeirona sem o leite, só que de uma forma de pelúcia, sabe? De uma forma calorosa, de uma forma mais gostosa. O que aconteceu? No que eles liberaram esses macacos, eles não foram para onde tinha, eles não vão para onde tem o leite, mesmo eles estando famintos. Eles vão para onde tem a questão afetiva, tá? Onde tem o conforto, onde é gostoso, onde é acolhedor, tá? Então, ele, mesmo sem ter leite, mesmo eles estando com fome, aí a gente começa a pensar na importância das coisas. Tudo bem que ninguém vai morrer de fome, mas assim, num primeiro momento, num instinto, a questão do afeto é mais importante, tá? E daí o que aconteceu? Eles também, junto com esses experimentos todos, né, eles começaram a experimentar só alimentar os macaquinhos com esse só de ferro. Então tinha lá o leite, né? Aí os macaquinhos ficaram mamando nesse de ferro. Aí o que aconteceu? Posteriormente, esses macaquinhos que não receberam a gente, eu acho até muito triste, assim. Eu acho desumano fazer isso com os macacos. Mas enfim, esses macaquinhos tiveram sérias consequências sociais, de medo, insegurança, de depois que soltaram esses macaquinhos que se alimentaram só com o ferro e só simplesmente encheram a barriga, saciaram a fome, mas não receberam afeto, soltaram junto com os outros macaquinhos que cresceram bonitinhos com as mães, e eles ficavam assim, sozinhos, com medo, encostados na grade, apavorados. Isso significa que quando o macaquinho, quando as crianças, os bebês mamam, se alimentam desde pequenininhos sem o afeto e não tem essa liberação desse hormônio da ocitocina, tá? Isso prejudica o cérebro pro resto da vida, causando esses transtornos, tá? Então a gente precisa olhar com muito carinho para esse momento da alimentação. Outro exemplo também que eu quero passar para vocês. Gente, melhorou a conexão do YouTube? Porque eu mandei todo mundo do YouTube pro Instagram, quem chegou agora, porque o YouTube tava horrível. Então, se você chegou agora, de repente, chega no Instagram que o sinal tá melhor. Tá? Outro exemplo também de pesquisa que eles fizeram, gente, que é a questão assim, por exemplo, tem um pai, eles pegaram um pai e um filho, que esse filho cresceu bonitinho, sendo amado, sendo acolhido, recebendo afeto, liberando ocitocina lá desde pequenininho. Beleza, o filhinho cresceu e o pai tá lá brincando com o filhinho, né? Os dois brincando com o filhinho. Aí eles fizeram os testes, o que acontece? Tanto o pai quanto o filho tiveram, nesse momento posterior de brincadeira, a liberação desse hormônio da ocitocina. Legal, ótimo, perfeito. E daí eles pegaram uma outra situação. Uma criança que foi adotada, rejeitada desde o início, que não recebeu afeto nos primeiros aninhos de vida, nos primeiros momentos da vida, enfim, eu não lembro exatamente a idade desse bebê, não recebeu afeto. Aí essa criança foi adotada por uma família. E essa família estava lá, esse pai estava lá brincando com essa criança, já ela grandinha, né? Se divertindo, se distraindo. O que aconteceu? O pai recebeu esse hormônio da ocitocina, teve a liberação desse hormônio da ocitocina, e essa criança não teve. Então assim, a gente pode começar a olhar isso como
a base lá desde os pequenininhos e da importância disso. Aí daí vai ver, é uma criança insegura, é uma criança que tem medo, é uma criança que não consegue se relacionar com as outras crianças, conviver em sociedade. Nossa, 500 problemas por conta do quê? Simplesmente por conta de falta de amor, falta de carinho, falta de afeto ligado a esse momento da alimentação, de quando o bebê chega e mama e tá ali. Independente, gente, se caso aconteça, não tem como ter o leite, aconteceu alguma questão, tem que ter o afeto, mesmo que seja com a mamadeira, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que comida e amor nos acompanhará pro resto da vida, tá? Comida como substituto do amor e do afeto. Sem afeto pode gerar compulsão por alimento. Sabe aquelas pessoas que são obesas, que têm compulsão, que quer comer o tempo todo, que quer... Isso os estudos comprovam que é uma questão lá atrás de falta de afeto ligado a esse momento da alimentação, tá? Então, é isso aí. Vamos começar a trazer tudo isso mais para consciência, gente, mais para consciência, tá? Então, assim, amor, gente, vocês estão prestando atenção no que eu tô dizendo? O amor que eu tanto falo e que tem tanta gente que fala, mas que coisa mais piegas, ficar falando toda hora de amor, mas não é papo para boi dormir, entende? O amor, ele molda o cérebro. Vocês estão vendo, são estudos, não sou eu que tô falando, tá? Então, é a gente confiar nisso e cada vez proporcionar mais amor para as crianças, tá? Então, se não tem afeto do 0 aos 3 anos associado à comida, ele é muito sério, tá? Os problemas afetivos, que eu já falei, que são problemas inconscientes, né? O adulto vai buscar comida, tá? Pra saciar aquele afeto que ele não teve lá atrás. Aí eu me pergunto, por que tem tantas crianças obesas chegando? Será que é só uma questão de alimentação mesmo? Porque isso acontece também, né? De ficar comendo bolacha, de ficar muito tempo em frente às telas, de não se movimentar. Ou será que também é uma questão de afeto? Né? Porque eu vou falar disso lá mais pra frente também. Sabe? Como é que fica esse afeto se a mãe tá amamentando o bebê e tá aqui no celular? Cadê essa troca? Né? Esse sorriso, esse olhar. O bebê tá lá mamando, ele olha pra mãe, a mãe não tá olhando pra ele. A mãe tá olhando pro celular. Será que também não pode ser uma questão dessa questão de obesidade, gente? Daí das crianças ficarem querendo comer para suprir algo que não teve do 0 aos 3 anos lá, enfim, quando era o momento de receber, né, esse afeto. E tem uma coisa que é assim, que quando a gente está estressado e a gente pode se alimentar da forma mais saudável possível, né? Eu vou lá comer minha saladinha saudável, meu arrozinho integral, né? Comida equilibrada e tudo mais. Mas se eu estiver num momento de estresse, essa digestão vai ser pior do que se eu estivesse comendo um sanduíche feliz. Eu achei muito interessante e daí eu comecei a repensar nas próprias vidas. Eu lembrei de um livro que eu li também há muito tempo atrás, que é assim, você não é o que, acho que é alguma coisa assim, você não é o que você come, mas você é o com quem você come e onde você come, sabe? Então a influência desse ambiente todo nessa digestão e de como que esse alimento vai chegar, né? Então lembrando, gente, que esse ambiente
precisa ser muito gostoso, sabe? Muito prazeroso, muito acolhedor, tranquilo, porque ambiente de estresse, independente dos nutrientes que tá comendo na alimentação, a gente não tá alimentando essa alma, né? Alimentando tudo que tá junto com esse momento da comida, e a digestão vai ser completamente prejudicada. Então, lembrando isso das crianças também, que muitas vezes tem cólica, tem problemas, né, de digestão, e pode estar sim associado a essa questão do ambiente, de estresse, de muito barulho, muito ruído, enfim. Então, lembrando também, né, que tem coisas que a gente está perdendo e que eu não lembro o nome do livro, eu preciso ver, cá, que a gente está perdendo, que é aquela coisa que a gente tinha, não sei vocês, mas eu tinha, e a gente fazia muito isso na casa do Ninho também, que é esse cheiro da comida. Porque hoje em dia, com tudo pronto que a gente compra, né, vai no supermercado, já compra comida pronta, já compra marmitinha, já chega tudo pronto, não tem esse cheiro do preparo. Então as crianças, né, que estão crescendo sem isso, por conta desse mundo moderno, dessa correria toda, não tem mais aquela coisa do cheirinho do bolo, sabe? Nossa, eu lembro do cheiro do bolo que a minha avó fazia, de maçã, que eu chegava na casa dela, era aquele cheiro, e hoje se eu sinto um cheiro, né, de maçã, de alguém fazendo um bolo de maçã com canela, eu vou lembrar da minha avó, e vou lembrar da minha avó com muito carinho, de uma forma muito gostosa, né? Então, infelizmente a gente está perdendo isso, mas tem como suprir, e eu vou falar disso, tá? Tem como suprir algumas faltas que esse nosso mundo, essa correria maluca tá tirando da gente, tá? E das crianças também, principalmente. Então, qual que é o ponto de partida, gente? O ponto de partida é: o bebê chora, a mãe atende e acolhe o bebê, né? Trocas físico-químicas acontecem. Não apenas o alimento que chega no estômago, mas também o acolhimento, o colo, o olhar, o calor do adulto. Isso eu já falei. Precisamos ter a consciência que a experiência com a alimentação precisa ser vivenciada, gente, de forma plena, entregue e presente. Nós que somos adultos precisamos primeiro transformar isso na gente e transmitir isso para as crianças, porque o momento de alimentação é um momento muito importante. Não é à toa que muitas pessoas, e eu também acho e também falo, que é um momento sagrado, tá? Aí, o que acontece? É importante o bebê sentir esse ciclo que se repete, que vem esse desconforto, aí vem o choro, aí depois do choro vem o acolhimento, o conforto, o alimento e a saciedade, e depois as coisas se repetem, esse ciclo se repete, e esses ciclos, eles ajudam a criança a se sentir segura em relação ao adulto. Eu lembro que quando eu ia criança na casa do Ninho e eu estava alimentando, eu tinha plena sensação de que essa criança já estava confiando mais em mim. Sabe, criança em adaptação? Eu falava assim, gente, agora ela vai se sentir melhor, porque ela tá vendo que ela tá sendo acolhida, que ela tá sendo nutrida, que ela tá sendo amada, e ela vai se tranquilizar, né? E batata. Então é um momento muito importante, a gente tá sempre respeitando. O adulto precisa observar e assim identificar o momento que o bebê está satisfeito, gente, pra gente não ir além, né? Porque qual que é a ideia? A ideia é que a criança tenha autonomia, e eu já vou falar como que a gente vai fazer isso, como que a gente lida com esse momento da alimentação, tá? Então fica aqui comigo, tá? Como que a criança vai ter autonomia para poder escolher o que é melhor para ela e de que forma que é melhor e o quanto que é melhor para ela. Então ela tem que saber até onde que vai aquele limite.
A gente não pode ficar enfiando um monte de coisa na criança sem ela querer, até ela explodir, porque a gente está tirando a consciência dela. Ela vai crescer achando que ela precisa sempre ir além, porque foi isso que a gente ensinou. E isso também pode ser uma das causas da obesidade, tá? Então, assim, este ato de observação da criança para realmente estar presente, estar olhando para aquela criança, estar junto, né, nesse momento, de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma agradável, né? Esse ato de respeito e essa observação vai fazer com que a criança não extrapole o limite futuramente, né? O seu próprio limite, quando ela começar a comer os alimentos sólidos, né? Porque tem muitas crianças que começam a comer os alimentos sólidos e de repente engorda um tanto assim, né? Porque ela já não tá sabendo controlar até onde vai. Aí vai lá com 2 aninhos, a pediatra fala, ela tá ficando obesa, né? Então, quais são os nossos erros comuns? Tá? Amamentar olhando para as telas. Eu pontuei vários aqui, tá, gente? Vocês vão receber tudo isso no material em PDF, que eu vou falar a senha agora mesmo. A senha é alimentação, tracinho normal, ninho musical, tudo junto, tá? Não é underline, gente. Alimentação, ninho musical. Para vocês terem acesso a esse roteiro, a esse material dessa live, tá? Então, não dá oportunidade pro bebê. Outro erro que a gente tem, não dá oportunidade tanto pro bebê, né? Bebê é criança, tá, gente? Quando eu falo de criança, pode ser bebê também. Não dá oportunidade do bebê perceber o que ele come. Da criança perceber o que ela come. Então, a gente vai enfiando as coisas na boca da criança com telas, distraindo tudo, fazendo um monte de carnaval, e a criança não tá nem percebendo aquilo que ela tá comendo, não tá nem vendo, mal tá sentindo, porque ela tá focada em outra coisa. E depois lá na frente a gente fala, a criança não come, a criança não gosta de nada, porque claro, nesse primeiro momento, né, onde você está alimentando a criança, onde ela está começando a comer, você está distraindo ela o tempo todo. Então, eu estou falando de tudo isso porque às vezes uma questão que a gente está vivenciando lá na frente são coisas que foram acontecendo lá atrás. E se você já quer se corrigir desde já comece a não cometer esses erros, porque realmente tem muitas crianças com questões alimentares e que a mãe não consegue lidar, a família não consegue, a instituição não consegue, e daí, enfim, né? Então, assim, não dá essa oportunidade da criança perceber aquilo que ela está comendo. Não falar sobre os alimentos. Gente, o momento da refeição é o momento da gente ensinar a criança o que ela está comendo, né? Olha só, a batata, vamos comer a batata? Né? Porque isso vai o quê? Vai formando um repertório na criança, ela vai aprendendo. Isso é cultura. O adulto, outro erro também é o adulto não sentar e comer junto. O adulto tem que sentar e tem que comer junto, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós somos o exemplo, mais uma vez, em tudo. Então, se você senta lá com a criança para comer, né, ela vai aprender a comer bonito, que nem você come. Tem que ser bonito. Distrair com eletrônicos, músicas, palmas, elogios, gente, não façam isso. Não é circo o momento da refeição. Não pode ser. Então, assim, música sim, mas quando? Antes. A gente vai fazer um ritual com as crianças, vai ter bastante música para fazer essa transição, para a criança entender que é o momento da refeição, e daí começou a se alimentar. Vamos o quê? Estar presente naquele momento e conversar sobre o quê? Sobre o alimento. O quanto que é gostoso, o quanto que é bom, é saboroso, as cores dos alimentos. Ali, ou vamos
vamos simplesmente comer em silêncio, né? O que é interessante ali, o que precisa ser interessante no momento da refeição é o quê? É a refeição. E lembrando que o ambiente precisa estar afetuoso para ser gostoso, né? Então, não falar sobre os alimentos é um erro. O adulto não sentar junto para comer é um erro. Distrair com eletrônicos, fazer chantagem, gente. Fazer chantagem. Não dá para fazer chantagem. Não dá. Olha, se você comer tudo, depois eu vou te dar um sorvete. Aí o que a criança vai pensar? A criança vai pensar, nossa, mas sorvete é bom, então quer dizer que isso não é bom, porque se ela vai me dar uma coisa boa depois, né? Então assim, não chantagear e não fazer barganha também, né? De não falar, olha, você vai ganhar isso se você comer tudo, enfim. A gente precisa cuidar. Ô Josiane, querida, vamos pro Instagram, quem puder. Quem tiver Instagram, vai pro Instagram, porque eu sei que YouTube e Facebook tá bem ruim. Eu peço desculpas, mas no Instagram, @ninhomusical, diz que tá rolando. Senha, gente, alimentação, na verdade é alimentacão, tá? Não tem cedilha. Alimentacão, _ninho musical. A criança precisa entender, a gente precisa educar as crianças para que elas compreendam que a alimentação é necessária e é boa por si só, por estar ali, sem fazer barganha, sem fazer chantagem, enfim. Forçar o alimento também é muito ruim. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, como a gente atuar realmente com as crianças. Então assim, lembrando que forçar não é legal. Abre a boca! A criança não quer, porque ela vai começar a entender que, nossa, tá ficando uma coisa ruim pra mim esse negócio, toda hora minha mãe tá pondo uma coisa na minha boca, eu não quero. Ela vai crescer achando que isso é ruim. Aonde estará disponível esse material em PDF? Esse material em PDF, Gregório, Laís, ele tá disponível no canal do Telegram. E ele está disponível no e-mail para todo mundo que se inscreveu no curso gratuito A Arte de se Conectar com as Crianças. Então, o que acontece? No link da bio tem lá, curso gratuito A Arte de se Conectar com as Crianças. Aí você pode fazer a sua inscrição. Aí o que vai acontecer? Assim que você fizer a sua inscrição, você vai ser direcionado para uma página que vai abrir o canal do Telegram. Aí, se caso você ainda não se inscreveu, né, então você não vai receber o PDF de hoje, porque já foi enviado esse e-mail. Mas você vai entrar no canal do Telegram e esse PDF vai estar lá. Tá bom? Já tá lá. Aí, o que acontece? Tempo curto para alimentação também é uma coisa que não é legal, ficar com pressa. Tem 20 minutos, que nem nas instituições, nas creches e tudo mais. É muito rápido. Também isso atrapalha pra caramba, porque começa a gerar uma ansiedade, começa a gerar um estresse, e não é isso. O alimento precisa... Lembra do que eu falei tudo no começo, gente? Quem não viu o começo dessa live precisa ver. É fundamental que veja e que entenda a questão do afeto, de como o afeto e o amor atua e molda o nosso cérebro, tá bom? Então, a gente também precisa olhar e descobrir qual que é o melhor horário para aquela criança comer, né? E formar uma rotina em cima disso, um ritual em cima disso. É essa observação, é esse olhar, tá? Ai, Renata, que bom que você veio pra cá, querida, que diz que no YouTube tá o ó do Borogodó. Então é o seguinte, outra coisa também é alimentar muitas crianças ao mesmo tempo nessas creches. Eu sei que é difícil, mas tem possibilidades, sim, de alimentar as crianças por grupos menores. Se você trabalha numa instituição que tem lá 15 crianças e alimenta todas as crianças ao mesmo tempo, em 20 minutos, vamos transformar isso, gente.
Vamos dividir, encaixar na rotina, nas coisas da instituição e fazer grupos com 6 crianças, 5 crianças, que possam ter momentos mais tranquilos, que possam ter realmente um educador, um cuidador dando mais atenção para essas crianças. É possível sim, porque vocês estão vendo o quanto é importante ter essa troca, esse afeto, esse acolhimento, esse calor junto, essa presença tranquila junto com a alimentação, junto com o momento da criança se alimentar, tá? Então, como atuar? Vou começar a falar. Como atuar, deixa eu pôr o tempo aqui. Como atuar nos momentos da alimentação? Então, como eu já falei, o momento da alimentação é um momento sagrado, tá? Cuidar da alimentação desde a fase pré-natal, gente, e também na amamentação. Porque assim, já tem os estudos que comprovaram e que continuam comprovando que aquilo que a mãe come já tá passando através das moléculas do sabor, né? Então o bebê já tá tendo lá um gostinho, uma intimidade com aquele alimento que a mãe está comendo. E depois, através do leite materno também. Então, se na gestação sua alimentação foi péssima, então vamos tentar corrigir durante a amamentação. Mas sempre é possível mudar, sim, tá? Os hábitos. É possível sim, não vamos desanimar. Quem não se alimentou bem, não vamos desanimar, porque a criança ainda pode vir a se alimentar bem. Então, o que acontece? Tem até um estudo que eu estava vendo, uma experimentação que eles fizeram com suco de cenoura. Então, algumas mães, né, tomaram bastante sucos de cenoura durante a gestação e depois, quando as crianças chegaram no momento de tomar suco de cenoura, aquelas que as mães tomaram bastante suco de cenoura começaram a amar suco de cenoura, adoraram suco de cenoura. E aquelas que as mães não tomaram suco de cenoura não gostaram no primeiro momento de suco de cenoura. Então, assim, são todos os estudos que eles vão e comprovam isso. Então, quem está gestando aí, ou se você conhece alguém que está gestando, já avisa, que daí isso já é meio caminho andado. Quando o bebê vai comer, vai ter, né, esse alimento mais sólido lá na frente, ele vai sentir esses sabores que já estavam lá, né, no leite, que já estavam lá dentro da barriga, e ele vai, né, se alimentar, ter mais interesse por esses alimentos saudáveis, né, gente, de preferência. Então as crianças observam. Então, sempre podemos ensinar a criança a se alimentar, tá? Então, as crianças observam e elas sentem o tempo todo os adultos. Por isso que é importante a gente comer junto com a criança. É difícil? É difícil. Gente, mas a gente escolheu cuidar de criança. A gente trabalha com isso. Ou a gente escolheu ser mãe, ou ser pai, ou ser família, né? A maioria das vezes a gente escolheu. A maioria das vezes a gente escolheu ser mãe, né? Ser pai também. Então, a gente precisa cuidar. Se o que é importante para a criança ter referência de um adulto comendo junto com ela, para que ela possa se alimentar, ter um exemplo, como é que a criança vai aprender, gente? Se nenhum adulto come com ela, como é que ela vai aprender direitinho, pegar o talher, saber como é que as coisas funcionam, assentar bonito na mesa, todo esse ritual que envolve a alimentação, a nossa postura. Então eles estão observando como os adultos comem, eles estão observando o que os adultos colocam no prato, o que os adultos falam, o prazer que os adultos sentem ao comer, né? Tudo isso de maneira inconsciente. Os adultos são grandes exemplos. Então precisa, mas a minha criança tá com fome, 11 horas da manhã. Então assim, a gente vai comer 11 horas da manhã. Isso não vai durar a vida inteira, né? Vai ter um momento que a criança depois vai comer meio-dia, no horário que você come, em família, enfim. Mas vai ter um momento que você
adaptar um pouquinho aos horários dela, porque você não vai deixar ela com fome, não vai enfiar um monte de bolacha antes da hora da refeição, porque é importante a criança estar com fome também, para comer. Senão, como é que a gente vai querer que coma? Né? Então, mas e na creche? Ai, dá um jeito, gente. Dá um jeito. Algum adulto precisa estar lá. Lá na Casa do Ninho, por exemplo, o que a gente faz, né? A gente tem lá a mesinha do lanche e tudo mais, as crianças vão comer e daí sempre tem os adultos que estão cuidando das crianças, porque eu vou falar disso também, e tem lá o adulto que está comendo junto. De preferência é o adulto de referência, o adulto que tem mais vínculo com as crianças. Então, assim, tem aqueles que não tem como comer mesmo, mas tem aquele adulto que tá junto, pegando o alimento. Que gostoso! Nossa! Hoje tem isso, hoje tem aquilo. Olha, que interessante, sabe? E falando sobre o alimento, falando sobre as cores do alimento, sobre o cheiro, sobre a textura do alimento. Olha quanto aprendizado no momento de alimentação. E por que esse momento de alimentação tem que ser rápido? Por que as creches, as instituições têm 15 minutos, 20 minutos de alimentação para dar a alimentação para 15 crianças ao mesmo tempo, para depois fazer um exercício sensorial? Do baú sensorial. Momento baú sensorial. Quer mais momento sensorial do que esse? Onde a criança vai colocar a mão, vai sentir o gosto, vai sentir o cheiro, vai sentir tudo, vai ver a cor do que ela tá comendo, vai descascar a banana, vai comer a mexerica, enfim. Não tem maior aprendizado do que isso. E por que a gente não olha? Porque tem que olhar e fica inventando histórias. Ai, desculpa, gente. Acho que eu me alterei um pouco. Então, se o adulto quer que a criança coma de tudo, a gente precisa comer de tudo. Não tem jeito. Você sabe que eu tava vendo a Leila falando do Em Saberes, que aliás ela é maravilhosa nessa questão de alimentação, é referência. Muito do que eu tô falando aqui é do monte de vídeo que eu vejo dela, do material que eu vejo dela, enfim, ela é incrível, ela trabalha com creches, ela trabalha com essa questão da alimentação, ela trabalha com a abordagem Pikler, e é o seguinte, ela tava falando que na instituição dela, peraí que meu nariz tá coçando. Ela deu um exemplo, por exemplo, de uma cuidadora que não gostava de comer ovo. Não tinha... odiava ovo. Não podia ver ovo. Não podia sentir o cheiro de ovo. E ela que dava, nesse momento, ela que fazia o momento da alimentação com as crianças. E o que acontecia? As crianças não queriam, as crianças dela não queriam comer ovo. Ela falou alguma coisa para as crianças? Ela não falou nada. Ela só não comia o ovo e tudo bem. Só que queria dar para as crianças, porque era o trabalho dela. É importante, né? As crianças comerem o ovo. Só que as crianças não comiam ovo. Aí o que elas fizeram? Mudaram de cuidadora no momento da alimentação para a cuidadora que gosta de ovo. E as crianças passaram a comer o ovo. Porque, como eu falo, as crianças eles estão absorvendo tudo, mesmo aquilo que a gente acha que a gente não está mostrando, sabe? Elas estão absorvendo. Inês que chegou no YouTube agora, Facebook, quem tá aí, gente? Vai pro Instagram, vão pro Instagram, pessoal, @ninhomusical, porque diz que lá tá legal, diz que não tá travando, né, gente, no Instagram. Então, é importantíssimo, se a gente quer, a gente precisa se exercitar, a gente precisa comer de tudo, se a gente quer que a criança coma de tudo, porque a gente não vai enganar a criança tá de olho no nosso prato, tá de olho no que a gente tá comendo, tá de olho no prazer que a gente sente ao comer aquele alimento, tá? Então, se eu sou uma mãe que eu só como porcaria, eu vou querer que a minha criança coma um monte de salada, um monte de coisa? Não vai dar certo. Não vai rolar. Então, o que acontece? A gente pode oferecer para as crianças, tem um estudo que diz, gente, que se a gente oferece 7 por volta, no mínimo, de 7 vezes o alimento para a criança,
sem forçar, tá? Diz que 70% das crianças que recebem 7 vezes, esse é o mínimo de 7 vezes, esse alimento, começam a gostar do alimento. Então, por que não, né? A gente não pode desistir. Se é importante para a criança comer aquilo, se eu estou comendo aquilo, estou dando o exemplo, então vamos sempre colocar esse alimento na rotina, né? Fazer com que a criança aprove, fazer com que a criança aprove 2 vezes, 3 vezes. E vai chegar uma hora, né? Dizem os estudos que a maioria das crianças chega uma hora que começa assim, gostar desse alimento. E daí, outra coisa que a gente pode fazer também para ajudar nesse momento é criar um tipo de um jogo, uma brincadeira. Por exemplo, se eu tô lá, a minha criança não quer comer aquele alimento, por exemplo, tem abóbora, e ela não quer comer abóbora de jeito nenhum. Mas eu tô lá com meu marido conversando sobre abóbora. Sabe? Essa abóbora, que delícia, se eu gosto de abóbora, nossa, essa abóbora tá deliciosa, ai, olha o cheiro dessa abóbora, nossa, eu sou apaixonado por abóbora. Enfim, porque a criança vai sentindo quanto a gente gosta mesmo de abóbora. E quem sabe, aí a gente vai lá e tenta oferecer. A criança não quer, tudo bem, mas amanhã ela vai ouvir falar muito bem da abóbora de novo. A gente não pode desistir, tá? É isso aí, Gi. Cada criança tem o tempo para aceitar o alimento. A gente não pode se conformar e falar: o meu filho só gosta de comer macarrão. O que eu escuto isso, gente? Nossa, lá na Casa do Ninho tem várias crianças que chegaram com questões de alimentação. Eu lembro de uma criança que ela chegou, a mãe chegou e falou assim: Fabi, ela não come fruta. Ela não come fruta. Lembra, Carol? Não come fruta de jeito nenhum. Eu falei, gente, como alguém não come fruta, não come fruta, não come fruta? Aí sempre tem um lanchinho com fruta, é sempre muito gostoso, né? A gente vai lá, começa a cantar música para lavar as mãos. Aí cada criança lava a sua mãozinha, tudo bem gostoso. Aí cada criança já vai, né, puxando a sua cadeirinha para sentar. Os bebês menores a gente vai acomodando, né? E daí vem a fruta inteira. Não vem aquela fruta amassada, né? Vem a fruta inteira. Para a criança ver que existe essa fruta, é real. E como que essa fruta é, né? Por exemplo, se é uma banana, então os maiorzinhos já vão lá treinando, abrir, tirar a casca da banana, às vezes amassa a banana, pega, tá tudo bem, tudo faz parte, né? Aí se precisar a gente tá lá para contribuir, para que essa criança tenha autonomia de abrir, de comer o seu próprio alimento, né? Então, nossa, eu lembro exatamente dessa criança que ela passou a comer frutas, banana, morango, mexerica, tudo, porque tudo vai virando uma grande brincadeira, um grande aprendizado. Aí ela vê também, né, adulto comendo, ela vê também as outras crianças comendo com prazer, num ambiente tranquilo. E sim, começa a comer, né? Vamos lá, outra coisa também que eu acho que eu preciso falar mais uma vez, que é fundamental a atmosfera de amor e de afeto. Já falei, mas eu repito. E se você chegou agora nessa live e não viu o começo dela, você precisa voltar depois e ver o começo, tá? Onde eu falo desse afeto e o quanto ele transforma o cérebro pro resto da vida. É muito sério. Então, se a criança é maior, o que a gente pode fazer para ela se interessar mais? Convidar ela para preparar o alimento. É muito legal. Se ela tá em casa, com a mãe ou com alguém cuidando, ela vai ter que se alimentar. Então, do jeitinho dela, vamos fazer esse convite para ela participar desse preparo, desse alimento,
né, do jeitinho dela, mas ela vai começar a se interessar muito mais pelos alimentos, vai ter orgulho depois de comer o próprio alimento que ela fez, que ela descascou, que ela preparou, enfim. Então isso também é uma forma, quem tem os maiorzinhos aí, que vai ajudar bastante a alimentação, nem que seja lavar o arroz, sabe? Ai, o arroz, vamos lavar o arroz. Preparar o arroz. Nossa, na hora que ela vai comer o arroz que ela preparou. É muito legal. É muito legal. Além de estar vivenciando uma coisa gostosa lá com a mãe e tudo mais, aprendendo, né, um monte de coisa. Então o adulto deve comer junto a mesma comida e vai ensinando a integrar os 5 sentidos, tá? Se a gente pensar só nos 5, porque sim, a antroposofia diz 12 sentidos, mas 5 sentidos na refeição. Então a gente tá lá com a criança, que nem eu já falei, mas que gostoso, que cheiro, nossa, que cor, né? E vai conversando e vai falando, e a criança vai ouvindo e vai relacionando e vai sentindo. Então é muito importante. E vai o quê? O principal. E vai se interessando cada vez mais pelo alimento e por se alimentar, porque é um momento muito gostoso, é prazeroso, é rico, tá? Então é isso, gente. Não dá para ser diferente, não dá para colocar um filminho na hora da refeição. Vocês estão me ouvindo? Os bebês e as crianças devem estar Voltou? Voltou, Carol? Voltou, gente? O YouTube tá travando ainda? Eu até esqueci do YouTube. O YouTube tá travando ainda? Ele ama, se você puder ir no Instagram, tá melhor. Até então estava melhor. Voltou? Voltou? Não? Eu vou fechar e vou começar de novo, gente. Tá travando no Instagram. Voltou? Quem voltou, coloca um coraçãozinho. Ai, voltou. Gisele escreveu voltou, porque põe sim, aí eu não sei se tá respondendo, se tá travando. Ai, tá bom. YouTube continua travando. É isso aí, a chuva e a vida segue. Então, eles têm que estar, os bebês, onde será que eu parei? Mas vamos lá. Eu falei dos 5 sentidos, né, que tem na alimentação, que é um momento muito importante de aprendizado maravilhoso. E eu tô falando também que os bebês precisam, as crianças, né, precisam estar com fome na hora, precisa também estar o menos cansado possível, porque criança comer cansada, gente, é um exercício muito grande, para um bebezinho também, né? Tem que pegar, tem que treinar como é que come, é um exercício motor, é um exercício também, né, de vai sentir, é mastigar, é engolir, é tudo muito novo para eles. Se a gente pensar nos pequenininhos, né, é tudo novo. Então, Carol, o Instagram, ultimamente, ele não tá parando em 1 hora. Vamos confiar. Mas eu já tô encerrando, eu acho. Eu só quero terminar de falar o que a gente pode fazer para transformar essa rotina da alimentação, tá? Então, olhar para o horário, lembrar da rotina, lembrar das canções. Por exemplo, na casa do Ninho, o que a gente faz? Né? Lava as mãos, canta a música de lavar a mão. Aí as crianças vão se sentando, antes de todo mundo começar a comer, a gente... Chegou a hora da refeição, chegou a hora de juntarmos as mãos para agradecer o alimento que vamos comer. Terra, mãe terra, gratidão. Terra, mãe terra, gratidão.
Dá umas mãozinhas. Bom apetite para todos nós. E todo mundo se alimenta e o foco é o alimento. Eu esqueci que antes da refeição, depois que as crianças lavam as mãos, a gente canta: brilham, brilham as estrelinhas, quero ver sua estrela brilhar. O silêncio vamos ouvir. Chegou a hora da refeição. Aí começa a música da refeição. Aí todo mundo começa a se alimentar. E é muito gostoso. E isso eu também faço em casa. Agora não, porque eles já estão grandes. Mas sempre fiz em casa com as crianças. É lavar a mão, é baixar a poeira, fazer essa transição. Porque também tem aquilo, né? A criança às vezes tá lá correndo, pulando. A gente quer que a criança sente quieta na hora e já começa a comer. Não, tem uma passagem, tem um tempo, sabe? Então, a gente precisa levar em consideração o ritmo das crianças, individual, de cada criança, esperar essa fome, ver esse momento se ela tá acordada e tudo mais, tá? Eu coloquei aqui dos sabores também, a transição dos sabores, né? Começar com os mais suaves, que são mais parecidos com o leite materno, e depois a gente vai para os mais fortes. Transição também das texturas, do líquido, né, que tá lá, aí pro pastoso, pros pedaços. Isso aí vocês sabem, eu não vou entrar em questão nutritiva, porque não é minha área. Aí vocês têm que consultar uma nutricionista ou alguém que realmente entenda dessas questões. Isso daí também a gente tem bastante acesso já, né, dessa coisa de prato colorido, do que é bom, falar com os pediatras, enfim. A amamentação, gente, a gente tá no colo. Do mesmo jeito que esse sabor, ele vai... A gente começa para os mais suaves, depois vai avançando para os outros sabores mais amargos, mais fortes, né? A mesma coisa da textura, que a gente começa com a textura de leite, tá lá mamando, aí vai com uma textura mais pastosa, e depois vai para os pedacinhos e tudo mais. A gente também começa com o bebê amamentando aqui no nosso colo, né? E depois, como é que a gente faz? Ele começa a comer, se o bebê não sabe se sentar sozinho e ter firmeza para ficar sentadinho numa cadeira com os pezinhos apoiados no chão, o que a gente faz? A gente vai alimentar essa criança no colo. No colo. Por quê? Porque no colo primeiro que a gente está acolhendo, né? Tá fazendo essa passagem até ele aprender a se sentar sozinho, tá? A gente deixa as mãozinhas livres no colo, ele precisa se mover e a gente no colo a gente consegue controlar isso. A gente tá aqui olhando, acompanhando o movimento do bebê. O bebê está aprendendo, vendo com a gente como é que faz o nosso movimento no sentido dele, tá? Então assim, o aprendizado é muito maior. E também, o que acontece? Se ele já consegue pegar uma colherzinha, ele vai se interessar pela essa colher, ele vai ver toda essa movimentação de como é que a gente faz para pegar o alimento no pratinho. Tudo isso é observação, ele está aprendendo, exatamente. Então ele vai aprender tudo isso muito mais rápido, ele vai se tornar autônomo, independente, quando ele conseguir se sentar, muito mais rapidamente, porque ele já teve esse treinamento. Ô Tati, essas músicas estão no curso Educar através da Música. E que eu vou apresentar algumas delas e vou dar inclusive em MP3 para quem tiver inscrito no curso gratuito A Arte de se Conectar com as Crianças, tá? O Educar através da Música, no momento as vagas estão fechadas e a gente vai abrir novas vagas assim que acabar o curso da Arte de se Conectar com as Crianças. Mas no curso gratuito, a Arte de se Conectar com as Crianças, vocês vão ganhar canções, vão ganhar também PDF com letra, com cifra das canções, vale a pena. Então, né, os bebês alimentados no colo, eles vão se interessando mais pela colher, tá? Então isso ele já vai treinando, vai tendo alimentação autônoma mais
cedo. Eles aceitam melhor os alimentos depois. Esse bebê que está recebendo esse colo, esse afeto, que não está preso no bebê conforto, que não está sentado numa cadeirinha amarrada antes de conseguir se sentar sozinho, porque está forçando as costas, a musculatura que ainda não está pronta. Então, se você é mãe, se você tem essa possibilidade, ou mesmo se você trabalha numa instituição, eu sei que é mais complicado, mas mãe, pai, pega o bebê no colo, se ele ainda não consegue sentar sozinho, e faz com ele esse processo de alimentação, porque depois você não vai se arrepender, tá? Depois você não vai se arrepender. Tem na bio, Garci Lima, tem na bio aí do Instagram, tem curso Arte de se conectar com as crianças. Faz a sua inscrição. A gente está na semana de aquecimento. Essa semana e semana que vem tem live todos os dias às 9 horas, todos os dias às 3 horas da tarde também, de segunda a sexta, tá? E depois, no dia 26, de 26 a 29, começa o curso gratuito Arte de se conectar com as crianças. Então vamos lá, pessoal, que eu tô falando um monte já. Então, no colo é legal por conta disso. Tá? Aí depois, quando ficar maiorzinho, apoiar o pé no chão, já dá para passar a ter firmeza, já dá para passar para cadeirinha. Aí o que os estudos dizem? Que a partir do 14º mês, né, a criança já começa a ter essa autonomia. Até os 2 anos ela já tá comendo os alimentos com colher, sem se sujar, bonitinho na mesa. Tá? Essas crianças que foram alimentadas no colo nesse processo de introdução alimentar, tá bom? Tá? Outra coisa também que é legal, a gente tem que lembrar sempre de dar porções pequenas para as crianças, porque se a criança vê que tem uma porção muito grande no prato, ela já vai ter preguiça, porque é muito exercício para ela treinar de pegar com a colherzinha. Então depois, se for necessário repetir, que repita. Mas prato grande desestimula a criança, tá? Então, essa questão também de criança que às vezes para de comer um determinado alimento e a gente acha que nunca mais ela vai voltar a comer, a gente tem que ter paciência, dar um tempinho para ela, não ficar colocando um monte de enlatado, um monte de porcaria para suprir a fome, porque logo ela volta a comer aquele alimento que ela deixou de parar, porque eu sei que tem fase. Ai, minha criança adorava mamão e agora ela odeia mamão. Mas não dá outras coisas no lugar do mamão de porcaria. Dá outras frutas e tudo mais, passando um tempinho volta a apresentar o mamão, tá? Então, gente, está com os bebês, procurando compreendê-los por inteiro, tentando apoiá-los para que eles se sintam compreendidos. Nesse momento da alimentação também é um momento não só de afeto, que nem eu falei, quem não assistiu o começo da live tem que ver, mas também é um momento de muito respeito, de muita troca e de muito aprendizado. Então, sem pressa, as relações elas devem ser carregadas de amor. E lembrando que junto com tudo isso, rotina. A rotina do dia todo vai refletir nessa alimentação também, nesse momento da alimentação, da criança brincar, da criança tomar sol, da criança se nutrir de coisas boas durante o dia também, não só no momento que ela está comendo. Então, tudo faz parte do todo e a rotina é sempre a base de tudo. E a rotina com música é mais forte e muito mais potente. Então, bora lá cantar e educar as crianças através da música. Então, fazendo esse processo respeitoso, os bebês vão compreender as crianças, né? Vão compreender os seus próprios processos, que é esse autoconhecimento, né? Por volta, eu já falei dos 14 meses de vida, os bebês se interessam em alimentar-se de maneira autônoma, fazendo dessa forma, e que no máximo até 2 anos de idade são capazes de se alimentarem de forma autônoma, tranquilamente, sem se sujarem, que é o sonho de todas as mães. Então eles já estão craques porque eles observaram, porque eles sentiram, porque os momentos foram prazerosos, porque ele conseguiu perceber aquilo que ele estava ingerindo. Então, assim, é confiar no processo, na melhor forma possível, né?
de fazer as coisas, para depois lá na frente a gente não sofrer. E quem não viu o começo da live, eu falo de novo que tem que ver, porque reflete mesmo na vida toda. Lembrando que independente da idade, é possível transformar e melhorar sempre. Não vamos desistir, tá bom, gente? Eu acho que é isso. Já 74 minutos de live, eu espero que o Instagram permita compartilhar para que vocês possam rever essa live. Eu sinto muito o YouTube e Facebook, eu tentei, eu juro que tentei, mas a live, o sinal aqui hoje com essa chuva tá bem ruim, mas eu agradeço demais a presença de vocês. Lembrando que 3 horas da tarde amanhã tem mentoria gratuita, lembrando que amanhã 9 horas da noite tem mais lives sobre um tema muito especial para as nossas crianças, que eu vou falar amanhã. E é isso aí, não esqueçam de se inscrever no curso de se conectar com as crianças, um curso gratuito. Quem puder, tiver família, conhecer, divulgar essa live tão importante para as nossas crianças, e a gente precisa pensar nisso como um todo, precisa pensar nisso na comunidade toda, todas as crianças. Então vamos compartilhar para que mais adultos tenham acesso a isso, porque realmente esse momento da alimentação é um momento importantíssimo e que a gente, pelas estatísticas, a gente está indo pro buraco, e é muito triste, Crianças desnutridas desnutridas de amor, desnutridas de nutrientes, né, que vão atuar no físico, e obesas também, né? Então é isso aí, pessoal. Boa noite para todo mundo, durmam bem, vamos descansar. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês, e a gente se vê amanhã. Um beijo grande. Acabou. É hora do tchau. Tchau, tchau, tchau. Com vocês me diverti. Quero um abraço forte para despedir. Boa noite, pessoal.